O que eu vou te mostrar agora é para que você não necessite mais de planilhas com várias abas, entrando em várias telas de sistema para exportar relatório, e que você tenha, a partir de tudo que eu vou te mostrar nessa série, no seu ambiente de trabalho, na sua realidade, você consiga ter os seus relatórios de uma forma simples, acessando em uma tela. Quando você quiser fazer algum filtro, olhar alguma coisa específica, você clica na tela e já verificar esse resultado. Ou também você ver essa informação através do seu celular, em um aplicativo. Da mesma forma, funcionando de forma dinâmica, para você verificar essas informações no seu celular. Você, o seu gestor ou a pessoa da sua equipe. Eu vou te mostrar. Nós vamos criar esse relatório aqui para você ter desse mesmo jeito no seu celular, no seu computador. Você vai entender os passos, milimetradamente, cada passo você vai chegar a esse resultado. Para isso, você vai sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque você vai aprender uma habilidade nova. E é algo muito simples, sem conhecimento nenhum avançado, básico em Excel, algum conhecimento de programação, não, nada disso. Então, tudo que você precisa fazer nesse momento é estar com o seu computador, porque agora nós vamos para a ação. Esse é o segundo vídeo da série em que eu estou te mostrando como você vai ter os seus relatórios automatizados para você acessar de qualquer lugar, o seu gestor acessar de qualquer lugar e você não receber mais chamadas de atenção por envio de relatório, entrega de informação para alguém tomar uma decisão. E também você não cometer mais erros durante a atualização de controles e acabar recebendo chamadas de atenção. Como nós já fizemos uma parte no primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo. Se você não assistiu ao primeiro, você precisa voltar lá no primeiro vídeo. Está no meu canal do YouTube o primeiro vídeo, lá em uma playlist selecionada. Esse é o segundo vídeo. Então, vamos dar sequência. Lembrando que a gente fez no primeiro vídeo, nós importamos as tabelas do nosso projeto. Estão aqui todas as tabelas. Nós vamos agora fazer um item chamado relacionamento entre tabelas. Para a gente fazer o relacionamento, o Power BI, de forma automática, já detectou o relacionamento entre essas tabelas aqui. Como que ele detectou esse relacionamento? Ele identificou pelo nome da coluna. O nome da coluna na tabela produtos. O que tem na tabela produtos? Tem os produtos que estão no nosso relatório. Os produtos que são vendidos estão aqui. E lá tem uma coluna que se chama código produto. Então, está aqui a coluna código produto. Ele identificou e fez esse relacionamento. Agora, a tabela calendário precisa se relacionar também com a tabela de vendas. Por quê? Porque quando a gente fazer um filtro para determinar as vendas de um período que a gente venha a selecionar no nosso relatório, a gente precisa estar com essa relação entre as duas tabelas de forma ativa. Como que a gente faz um relacionamento aqui? Há uma forma que é, por exemplo, a mais fácil, que é clicar em cima, arrastar e soltar em cima da outra tabela. Agora, que relacionamento é esse? O que a gente vai fazer aqui? Sempre, para você fazer um relacionamento entre tabelas, você vai precisar utilizar uma coluna que esteja igual, com dados iguais, em duas tabelas, em duas ou mais tabelas. Nesse caso aqui, os dados precisam estar iguais nessas duas tabelas. Qual a coluna que está com os dados iguais nas duas tabelas? E ó, estou aqui dando uma pincelada básica sobre relacionamento, porque é o que a gente precisa nesse momento para você iniciar e criar os seus primeiros relatórios.
Relacionamento é algo muito importante e que dá, só para você entender de relacionamento, dá inúmeras horas, daria para ficar falando aqui de relacionamento. Mas o que eu quero te mostrar nesse momento que você precisa entender é, para construir um relacionamento entre a tabela de vendas e a tabela calendário, você vai precisar utilizar uma coluna que seja igual nas duas. Nesse caso, a data. Então, a gente precisa relacionar data da tabela vendas com data da tabela calendário, que está aqui. Como que faz isso? Vamos lá. Clicar em data na tabela calendário e soltar em cima de data da venda aqui, ó, na tabela vendas. Olha lá, soltei lá em cima e agora ele vai criar aqui, ó, uma linha que está indicando esse relacionamento. Vou clicar 2 vezes em cima da linha, só para a gente ver o que aconteceu. Olha lá, ele está com uma relação, está selecionado em uma cor mais escura da data da venda com a data da tabela calendário. Ok, a nossa parte de relacionamento do relatório está realizada, está pronta. O que a gente vai fazer agora é começar a parte de cálculos do nosso relatório. Para a gente começar, a gente precisa organizar isso dentro de uma tabela, esses cálculos. Tudo que a gente tem até o momento agora são colunas. Tudo que a gente tem até esse momento são colunas dentro de cada tabela. A gente vai criar uma nova tabela aqui dentro do próprio Power BI. A gente vai criar uma nova tabela dessas aqui, ó, para inserirmos dentro dessa tabela os cálculos. E aí você vai começar a entender que a parte de cálculos aqui, se você está acostumado com Excel, aqui é um pouco diferente. Para que isso aconteça, então, cliquei com o direito aqui, para criar uma nova tabela aqui, a gente precisa ir aqui em modelagem, ó. Não precisa estar nada selecionado aqui. Vai lá em modelagem, nova tabela. Olha só. E aí quando você clica lá em nova tabela, ele já vai inserir aqui a tabela. Tá lá a tabela e a gente vai colocar aqui um nome dessa tabela. Qual vai ser o nome dessa tabela? Vai ser o nome de medidas. Porque as medidas são os cálculos que a gente vai criar. Então dei o nome a ela de medidas. Teclei Enter e pronto, está aqui a tabela. Veja que ela vem com uma coluna aqui, mas essa coluna não tem nada de informação. Primeira coisa que a gente quer agora é calcular, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você quer saber quais são os valores dos produtos. Qual é o preço do produto, preço de compra e o preço de venda. A gente vai fazer isso nesse momento, já já. Porém, para chegar a esse resultado, nós vamos importar um arquivo que também foi disponibilizado no vídeo 1 para você. E esse arquivo contém uma formatação de cores e tamanho também das descrições dos visuais. Tamanho que vai ficar o título, tamanho que vai ficar cada descrição em cada um dos visuais que a gente vai utilizar. Onde que você faz habilita essas cores, utiliza as cores? Ele já vem, o Power BI, quando você baixa, ele já vem com um padrão para você utilizar. Mas você pode aqui, ó, utilizar outro tema, isso é chamado de tema, né? O tema de cores, quais são as cores que você quer utilizar nesse relatório. Ou você pode personalizar um, que foi o que eu fiz, eu personalizei um. Para a gente não ficar, de certa forma, matando tempo aqui no vídeo, personalizando, mudando a cor que a gente quer, eu vou só mostrar onde que você faz isso. É aqui, ó, em personalizar tema. Aqui nesse item, lá na guia exibição, aqui em temas, personalizar tema, e aí ele vai abrir essa janela para você alterar, ó. Qual que é a cor do texto, qual que é a cor que você quer no visual, se quer cor de fundo, se quer cor na borda, cor da página. Então, eu já fiz um aqui padrão, que é o que você pode utilizar para a gente não perder tempo. E aí, como que você importa esse tema para dentro do seu visual? Vamos lá, em procurar temas, clica em cima dele, está escrito como tema mesmo, abrir,
E aí pronto, ele já vai incluir aqui, ó. Veja que ele está falando, ó, importado com sucesso. E já ficou um azul de fundo aqui. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a nossa primeira tabela. Vou clicar lá, ó, em tabela, aqui nos visuais, e aí ele já vai vir para cá, essa tabela. Ele abriu aqui uma opção de filtro, eu vou fechar. Vou colocar ela aqui para baixo, ó. Veja que o visual aqui, você pode posicionar ele onde você quiser, ó. Então, cliquei nele, arrastei, vou aqui na borda, para ficar com o mouse nesse formato e vou aumentar isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na tabela produtos e vou pegar a coluna de produto, a própria coluna produto. Vou clicar em cima dela, arrastar e soltar em cima do visual. Vejam só que simples. Apenas ao fazer isso, ele já trouxe aqui as informações. Pronto, já temos aqui então as informações de produto. E agora, o primeiro resultado que a gente quer é uma medida com a informação do preço do produto. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui na nossa tabela produto. Vamos dar uma olhada nisso aqui na guia dados. Se a gente for aqui na guia dados, ó, e clicar aqui na tabela produtos, olha o que a gente tem lá. A gente tem um valor de venda e um valor de compra. E a gente quer colocar esse valor de venda lá naquela tabelinha, lá no visual. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou, então, pegar ela também, o valor de venda, a coluna valor de venda, e vou arrastar e soltar aqui em cima. Veja que ele já traz aqui o valor. Mas quando você trabalha no Power BI, você vai sempre evitar trabalhar com colunas que obtenham informações numéricas, ou seja, informações de cálculo. Você vai evitar de trabalhar com coluna e vai trabalhar com medidas, porque as medidas vão sempre performar mais, e isso vai fazer com que o seu relatório fique mais rápido. Colunas você irá utilizar para fazer filtros como esse. Isso aqui é um filtro. Como assim um filtro? É um filtro. Você está filtrando o valor que você quer, qual o valor para cada item. Então, dificilmente você vai utilizar colunas em formato de número, principalmente para calcular valores. Colunas você vai evitar de utilizar para calcular valores. Então, vamos criar nossa primeira medida. Lá na tabela medida, ó, cliquei em cima da tabela medida, cliquei com o direito e cliquei em nova medida, porque nós vamos calcular esses valores aqui através de uma medida. Como que faz isso? Olha lá, já criou aqui, ó, já trouxe aqui para nós a opção, veja que ele já inseriu lá a medida, ó, a medida ela tem esse símbolo de uma calculadora ali, e a descrição que ele traz é medida. Nós vamos renomear essa medida para valor venda. Vamos deixar assim, separado, valor venda. Como que a gente pode fazer a soma desse valor de venda aqui desses produtos? No Power BI, diferente do Excel, você vai fazer o cálculo através da coluna e não através da célula. Como assim? Primeira coisa, nós vamos utilizar uma fórmula, uma DAX, que vai realizar isso para nós. Como a gente quer soma, a gente precisa utilizar uma fórmula, uma DAX, que tenha essa função de soma. Aqui no Power BI, a DAX que faz isso é a SUM. O que é isso? Já começou a ficar difícil? Não, é simples. Assim como lá no Excel tem a soma, aqui no Power BI tem a SUM. As duas têm a mesma função, que é a função de soma. No Power BI, as DAX são em inglês. DAX no Power BI, fórmulas no Excel. Uma tem o mesmo sentido que a outra. O mesmo sentido que eu quero dizer é que o que tu chama de fórmulas no Excel se chama de DAX no Power BI. Então pronto, selecionei a DAX Sum, cliquei 2 vezes em cima dela, e aí veja só, aqui você vai entender o que ela está pedindo.
se você prestar um pouco de atenção aqui, ó, tá descrito lá, ó, column name. O que é column name? Nome da coluna. Que coluna? A coluna que a gente quer somar. Qual que é a coluna que a gente quer somar? A valor venda, que está dentro da tabela produtos. Olha lá, tem a tabela produtos, aqui tem a coluna valor compra, e aqui a gente quer a valor venda, que é essa aqui, que está dentro da tabela produto. Então, a gente tem que selecionar ela. Como que faz? Vamos lá. Selecionei ela. Enter. Fechei parênteses, ó. Veja que existe um parênteses aqui entre a sum para abrir essa DAX e para fechar ela, tem um parênteses. Então, vamos dar Enter e vamos colocar ela aqui dentro dessa tabela. Como que a gente pode colocar lá? Vamos arrastar ela e soltar aqui. E aí, olha lá, veja que o resultado é o mesmo para cada item. Só que agora nós temos mais possibilidades. Como assim mais possibilidades? Imagina agora que você queira saber, por exemplo, o faturamento. Como assim o faturamento? Faturamento, você está pensando lá. Eu vendi tanto hoje. Quanto que eu vendi hoje? Como que a gente pode chegar a esse resultado? Imagina que o seu gestor queira saber, ou você, ou qualquer pessoa queira saber esse resultado. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos que fazer uma multiplicação da quantidade vendida pelo preço do produto, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhada nos nossos dados. Nós temos na tabela produto o valor de venda, temos aqui descrição, marca, categoria. E lá na nossa tabela, eu vou fechar as outras aqui, ó. Lá na nossa tabela de vendas, tem lá, ó, código do produto, quantidade. A quantidade está aqui. Mas o valor, que é o valor unitário dessa quantidade, não está aqui. Essa informação é a que nós acabamos de ver, que é o valor de venda. Então, o que a gente tem que fazer é multiplicar essa informação pela quantidade que está na tabela vendas. Agora, como que a gente faz isso? Nós vamos fazer isso através de uma medida. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, criar uma nova medida. Então, nova medida. Carregando, vamos dar o nome a essa medida de faturamento. E aqui vamos fazer, então, novamente, uma soma linha a linha. Como assim uma soma linha a linha? Veja só, se nós fizermos 10 vendas desse produto, cooktop, a gente precisa multiplicar as 10 vendas pelo valor do produto. A gente não pode fazer, por exemplo, a soma dos valores dos produtos e lá no final fazer a multiplicação pela quantidade vendida. Não vai dar certo essa conta, é uma questão matemática. Então, a gente precisa aqui fazer uma multiplicação respeitando cada linha da nossa tabela. Como que a gente respeita cada linha da nossa tabela? A gente utiliza DAX que contenham um X ao final, que são DAX iterantes. O que isso quer dizer? Olha lá, eu digitei aqui sum, e aí eu vou utilizar essa DAX, ó, SUMX. O que a SUMX vai fazer? Veja que agora ela mudou um pouco o argumento que tem nessa DAX. Ele pede primeiro uma tabela e depois uma expressão. O que é essa tabela? O que ele está querendo dizer aqui? Que tabela que é essa? A tabela pode ser a nossa tabela de vendas, que é onde está a coluna que contém informação de quantidade vendida. Porque a gente vai fazer agora uma multiplicação da quantidade vendida pelo preço do produto, certo? Então, olha lá, vamos digitar aqui, ó, vendas. Olha lá, ele já apareceu lá na nossa tabela de vendas. E aí, para ir para o próximo item dessa DAX, para ir para o próximo argumento. Depende de como você instalou o seu Power BI, pode que no seu não seja ponto e vírgula, pode que seja apenas vírgula.
Então, se você digitar aí ponto e vírgula e não der certo, é porque a sua formatação está para vírgula. No meu caso, está ponto e vírgula, para separar cada argumento da DAX. Então, ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar a coluna que contém informação, que é a coluna de QTE. Olha lá. QTE. Tá lá. E agora, a gente só fecha parênteses? Não, né? Por quê? Porque a gente não fez a multiplicação. Multiplicação por quem? Multiplicação pela quantidade, aliás, pelo valor de venda. Então, aqui você vai utilizar agora o operador que você conhece lá da terceira, quarta série, segunda série da escola, segundo ano, não sei ao certo. Mas é o operador de multiplicação. Olha lá. Vezes. Vezes quem? Vezes a medida que a gente já tem, o valor de venda. E aqui tem outras formas também de chegar a esse resultado que vai performar melhor, mas isso não é preocupação para você nesse momento. Tudo que a gente quer fazer agora é dar o primeiro passo para você chegar ao resultado do primeiro relatório. Primeiro, você deve fazer e depois buscar a perfeição. Foi assim para mim, foi assim para várias pessoas. Primeiro você faz e com o tempo você busca a perfeição. Se você quiser fazer perfeito de primeira, provavelmente você vai ficar travado e não vai chegar ao resultado. Então, pronto, já temos aqui. Vamos dar Enter. Eu vou tomar uma água enquanto carrega. Eita! Olha lá. Faturamento. O que eu vou fazer? Vou pegar essa medida e colocar ela aqui, ó. Olha lá o resultado. Agora nós temos o valor, o resultado para todos os produtos. A quantidade faturada para todos os produtos. E por esse momento, por agora, eu vou só colocar aqui, ó, um separador. Ou nós já podemos formatar isso aqui para reais. No nosso caso, aqui no caso, como eu estou no Brasil, vamos colocar lá em reais esse negócio. Então, para você formatar ela, ó, já esteja com a medida selecionada, clica lá em cima do símbolo aqui, ó, estando com a opção lá de ferramentas da medida, ó, clique aqui em cima do símbolo de grana lá, e aí eu vou encontrar aqui o Brasil, que Brasil, português Brasil, ele fica aqui embaixo, tá aqui ele, eu selecionei. Uma vez que ele foi selecionado, quando você está com o relatório aberto, ele vai ficar salvo na opção. Então, vai ficar salvo na parte superior, que eu já vou mostrar onde é. E agora, selecionei a valor de venda e vamos colocar aqui em português também. Pronto, temos as duas medidas agora em reais. Ah, mas e se eu quiser mudar o nome de uma medida? Eu não achei legal esse nome, como que eu posso fazer? Vamos aproveitar e fazer agora. Você pode clicar duas vezes em cima da medida, ó, ela ficou em amarelinho. Eu vou trocar esse nome, por exemplo, tirar de valor de venda e colocar valor produto. Pronto. Por algum motivo eu quis trocar de valor de venda para o valor do produto. Já está aqui. E veja que ao fazer isso, ele já alterou lá também. Ah, eu quero retirar essa coluna de valor de venda. Pode retirar ela de lá. Pronto, o visual já se readequou. Sem nenhum conhecimento gigante, apenas clicando nos locais, o seu relatório vai ir pegando formato. Agora nós vamos começar cálculos que são ainda um pouco mais técnicos, com opções que é para você ir se adequando para que você vai utilizar muito no desenvolvimento dos seus relatórios uma DAX que vai vir agora. 3 medidas de quantidade. Porque o nosso negócio, ele vende, mas o que importa mesmo para nós, o nosso foco aqui vai ser saber se as vendas que estão ocorrendo durante esses 2 anos, elas estão crescendo ou estão diminuindo. O nosso foco para fazer a gestão desses números vai ser relacionado à quantidade e não a faturamento, a grana.
Então, nós vamos criar agora essas medidas. A primeira medida que a gente quer é a quantidade total vendida. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Ó, cliquei errado. Ah, cliquei errado. Como que eu faço para apagar um visual quando eu cliquei em um local errado aqui? Vai lá, clica em cima dele, ó, remover. Pronto, sumiu o visual. Vamos lá criar essa medida de quantidade? Tabela medida selecionada. Clica com o direito, nova medida. Nova medida. Vamos dar o nome a essa medida de QTE. QTE, né? Que é a abreviação de quantidade. Lembra lá? Vamos ver se você lembra. Como que você pode fazer para chegar a esse resultado? O resultado da quantidade vendida total. É uma soma, certo? Nós já fizemos esse cálculo. Como que faz? Soma. Seleciona a DAX Sum. Sum. E aí, o que ela pede? Column name. Nome da coluna. Qual coluna que a gente quer somar? Nós queremos somar a coluna quantidade que está lá na tabela vendas. Então, olha lá, tabela vendas, coluna quantidade. Seleciona ela. Fecha parênteses, lembra disso, tem que fechar parênteses da DAX e pronto. Enter. E aí, você pode só selecionar ela aqui, ó. Estou com o visual selecionado. Ele já está mostrando aqui, ó, cada uma das medidas que fazem parte desse visual e eu vou agora selecionar essa quantidade. Ó, ele já colocou lá. Vamos agora criar algo diferente. Essa DAX é a DAX importante. Uma DAX que você vai utilizar em praticamente todos os seus relatórios, que é a DAX Calculate. Veja só, o resultado que nós queremos agora é calcular uma informação de determinado ano. Eu quero calcular a quantidade vendida de 2019. Só importa para mim agora a quantidade vendida de 2019. E eu quero que essa informação fique aqui. Mesmo sem eu clicar em nenhum filtro de ano, eu quero que ela fique aqui. Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Nova medida. Ele vai criar aqui a medida. Nós vamos dar o nome a essa medida de QTE 2019. Então, vamos deixar abreviado do mesmo jeito. QTE 2019. Olha lá. E agora, vamos utilizar então a Calculate. O que a Calculate faz? Ela dá a opção de calcular e aplicar filtros. E ela tem uma capacidade muito grande, com uma parte mais técnica, que é de alterar o contexto de filtro, mas isso é um assunto que você vai aprender na sequência, em outros vídeos, porque é importante, é extremamente importante, aliás, saber isso. O que a Calculate faz aqui? Ó? Ela pede uma expressão. O que é utilizado em uma expressão? Uma expressão você pode utilizar uma DAX, ou seja, colocar uma outra DAX aqui dentro, por exemplo, colocar a DAX Sum aqui dentro novamente, ou utilizar uma medida. Uma medida que você já criou. Eu vou utilizar aqui porque nesse momento vai ficar mais fácil para você fazer com medida. Então, que medida que nós vamos utilizar? A medida QTE, que nós já temos lá. Olha lá, digitei QTE, ele já puxou aqui, ó. E agora, mesma coisa, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Veja que está lá, ó, filtrar. A Calculate, ela calcula uma informação e aplica filtros. Que filtro que a gente quer aplicar aqui? Eu não falei que a gente queria filtrar a quantidade de 2019? Então, vamos digitar lá através da coluna ano, que está aonde? Na tabela calendário. Então, eu vou digitar aqui, ó, ano. Olha lá, vem lá o nome tabela e a coluna ano. Eu vou dizer que eu quero a quantidade quando o ano for igual a 2019. E fecha parêntese e enter. E agora já vai vir para cá. Você vai ver que o resultado aqui vai ser menor, o resultado que a gente vai colocar nessa medida. Peguei ela, arrastei, soltei. Olha lá.
o número é menor. Por que é menor? Porque agora está aplicado dentro do cálculo o filtro para ele trazer só informações de 2019. Como que você pode fazer isso para 2020? Mesma coisa. Por questões de performance, eu vou copiar isso aqui e colar uma nova medida. Cliquei com o direito, nova medida, e vou colocar lá. Agora, apenas alterar isso aqui para 2020. Colei aqui dentro, então, o que eu tinha copiado lá da medida de 2019. Vou colocar o nome para 2020 e vou alterar também o filtro para 2020. O que a gente fez? Relembrando, calculate, quantidade é a medida que nós já tínhamos calculado e aplicamos o filtro da coluna ano quando for igual a 2020. Enter. E vamos colocar ele aqui no visual. E na sequência, você vai ver mais opções de filtro. Olha lá, já estamos agora com quase todos os cálculos realizados. Tem mais um cálculo que é um cálculo de divisão, que eu vou te mostrar, porque é importante você saber. E também vou te mostrar já até o final aqui como que nós vamos utilizar filtros na segmentação de dados, muito legal para você fazer filtros de uma forma simples no seu relatório, por data, por localidade, por mês, enfim. Vamos criar agora o nosso último cálculo, que é um cálculo de divisão. A gente quer saber nesse momento a diferença em porcentagem de crescimento do nosso negócio. Como que a gente pode fazer cálculos de divisão aqui? Primeiro a gente quer saber se a gente vendeu mais em 2020 ou em 2019. E eu vou fazer isso por parte com você. Então, olha lá, cliquei com direito, nova medida. Vamos apenas primeiro fazer essa diferença de valores aqui. Então, olha lá, vamos colocar aqui, ó, diff 20 versus 19. Vou colocar aqui só assim, nesse formato, diff 20 versus 19. O que eu quero fazer aqui agora, por exemplo, é diminuir a quantidade de 2020 menos a quantidade de 2019. Então, operador de menos no seu teclado lá. E tá lá os dois. Enter. E vou arrastar ele e colocar aqui, ó. Então, olha lá. Tá lá. Menos o outro. E já está aqui a informação. Veja que o nosso negócio, o resultado lá no final, ele está negativo. Nós vendemos menos. 2020, ano pandêmico. Tá aí o resultado. Só que eu falei que a gente quer essa informação em porcentagem. Como que a gente faz aqui uma conta de divisão aqui dentro? Por exemplo, a gente pode ir lá e utilizar uma DAX Divide. O que a Divide faz? Ela vai fazer uma divisão. Uma divisão de quem? A primeira parte do resultado que a gente queria já está aqui, ó. A gente já fez. O que eu fiz? Eu selecionei a DAX lá 2020, a diferença de 20 versus 19, digitei divide. Olha lá, primeira parte aqui, ó, que é o numerador, já que está aqui, pronto. Eu vou colocar ponto e vírgula para ir para o próximo argumento da DAX, que é o denominador. Quem que é o denominador? É por quem eu quero dividir. Eu quero dividir pela quantidade de 2020 para me trazer o resultado. Agora sim, essa informação está ok, e o que nos falta agora é só passar ela para porcentagem. Veja que está tudo zerado aqui, ó. Ficou tudo zerado. Mas, a gente clicando lá em porcentagem, estou com a DAX selecionada, e ó, cuidado, você precisa estar com a DAX correta selecionada, que é a DAX que nós acabamos de fazer o ajuste, que é a diferença 2019. Coloquei lá no formato de porcentagem e agora já temos aqui o resultado. Vamos colocar duas casas decimal. Enter. E, olha lá, carregando. Pronto, já temos aqui a informação. Uma coisa que é importante, que tenha ficado muito claro para você. Você percebeu que a gente sempre utilizou aqui colunas para fazer esses cálculos. Diferente lá do Excel, você nunca vai fazer aqui no Power BI, não tem como fazer, aliás, é multiplicar
uma célula vezes outra célula, como se faz lá no Excel, por exemplo, querer multiplicar a célula X2 pela célula X3, vai lá e faz uma multiplicação. No Power BI você nunca vai fazer dessa forma. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter claro quando o assunto é cálculos, ok? Vamos agora colocar aqui ainda dois filtros. Eu cliquei aqui, ó, em segmentação de dados. O que vai acontecer quando eu clico aqui nessa segmentação de dados? Nós vamos agora colocar aqui, por exemplo, um filtro de local, para a gente filtrar localidades, se a gente quer ver o resultado de uma filial ou de outra filial. Olha aqui, ó, a coluna que está com a descrição local, lá na nossa tabela de filiais, ó, é a coluna que tem o nome da filial, o nome da cidade, ou o próprio nome da filial. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Então, ó, cliquei em local, arrastei e soltei aqui. E aí, olha lá, agora já tem aqui cada local. Se eu clicar em cima de um local, veja o que vai acontecer. Veja que já mudou todos os resultados. E agora, sempre que você quiser verificar o resultado de um determinado local, você só clica lá e ele já altera. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos mudar aqui ainda, vamos começar a dar uma pinceladinha na parte de visuais, porque você vai ver no próximo vídeo, nós vamos fazer toda a parte de visual do nosso relatório. Apenas clicando aqui em cima, veja que lá tem uma seta, eu vou clicar aqui em cima dessa seta, e onde está a lista, eu vou colocar suspenso. E agora, nós vamos ocupar menos espaço no nosso visual, mas continua lá, tudo dentro de uma lista. Que legal. Só que veja, ficou tudo em branco. Agora, como que começa a fazer a parte de formatação visual? Isso é um bom detalhe para a gente falar no próximo vídeo. Então, no vídeo 2 dessa série, nós vamos começar a parte de formatação dos visuais, em que eu vou te mostrar como criar cada um dos visuais, tabela, gráfico, mapa. Nós vamos entender isso. E lembre-se, vai valer a pena. Ao final do terceiro vídeo, nós já vamos chegar ao relatório no formato em que humanamente seja capaz para você tomar as decisões adequadas baseado em números.